Então, bom dia a todas as pessoas. Vamos dar início à defesa de doutorado de Amanda Torres Vieira da Costa, né, que vai defender a tese intitulada Produção de um vídeo de animação sobre esteroides anabolizantes androgênicos a partir da análise de vídeos do YouTube e o produto educacional associado, resultados rápidos, consequências lentas. A lição de Dudu sobre esteroides anabolizantes androgênicos. Né? Então, hoje, esqueci de falar, só para registro 31 de março, às 9h40. A banca é composta por mim, como orientador e presidente, Marco Vinícius Pereira, pelo professor Luiz Augusto Coimbra de Rezende Filho, titular externo da UFRJ, professor Wagner Gonçalves Bastos, titular externo também da UERJ, e as integrantes internas, professora Valéria da Silva Vieira e professora Denise Leal de Castro. Quero registrar também aqui e agradecer a presença do professor Jorge Messedec, que foi orientador da Amanda no mestrado, nosso futuro atual, acabou de ser eleito coordenador do programa. Bom dia, Marvin. Não fui orientador dela, não. Quem foi o professor Anderson. Desculpe. Você iniciou do doutorado, Desculpe. E aí, para o rito da banca, né, de acordo com a norma do PROPEC, a Amanda tem de 20 a 40 minutos, por isso que eu coloquei timer, e depois cada integrante da banca tem, e diz aqui, acho que são 15, 20 minutos, né? Depois eu olho aqui, pelo regulamento geral são 20 ou 30, mas aí a gente vai acertando o tempo e pela ordem, quem não participou da qualificação, então o Luiz, depois o Wagner, aí Denise e, por último, Valéria, né, Valéria? Que você teve na isso. Tá. Pronta, Amanda? Sempre pronta. Tá, então a gente vai fechar as câmeras só para poder melhorar a qualidade, aí você fica com a defesa e eu do início time. Aí você me fala quando pode começar. Pode começar. Muito bem, bom dia a todos. Vamos lá, para mim é um prazer estar aqui. Quero agradecer todo mundo, agradecer você, Marvin, agradecer os presentes na banca, agradecer os que estão aqui online. Obrigada por estarem comigo nesse momento que, para mim, é extremamente importante e feliz. Bom, vamos lá. Hoje eu estou aqui para apresentar, né, esse trabalho de conclusão de doutorado que tem como título Produção de um vídeo de animação sobre esteroides anabolizantes androgênicos a partir da análise de vídeos no YouTube, sob a orientação do professor Marcos Vinícius, aí no PROPEC, né, Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências. Você vai passando, meu querido? Falando um pouquinho de mim, para quem ainda não me conhece, só para contextualizar a minha posição dentro dessa pesquisa. Voltou. Eu sou formada em Química, sou educadora física e nutricionista. Todas as minhas especializações são na área de treinamento e nutrição. Sou mestre ali pelo PROPEC. Agora estou aqui defendendo o doutorado. Tenho atuação como professora da rede estadual, professora de Química. Atuo também como servidora na UFRJ, no programa, no departamento de ginástica, na educação física. Tenho uma experiência de 6 anos como atleta fisiculturista, que obviamente está ligada ao interesse dessa pesquisa, tanto dessa como também a que foi feita no mestrado. E através dessa experiência na educação física, na nutrição, na própria química, né, com o fisiculturismo envolvido, eu tenho um contato direto com questões relacionadas ao corpo e à estética. Pode seguir, querido. Dentro desse cenário que foi colocado, permeando essas áreas de saber, ora na educação física, ora nos palcos, ora na escola, eu pude perceber ao longo da minha vivência, né, da minha prática, um interesse dos meus alunos dentro do ambiente escolar pela forma física, um interesse por essa mudança corporal, principalmente, né, por conta do corpo que eu tinha quando ainda competia. Foram anos competindo e eu já estava na rede estadual. Dentro da minha rotina na escola, as perguntas sobre esteroides anabolizantes, elas eram frequentes, despertando e demonstrando sempre admiração e também muita curiosidade. É nesse momento
que eu começo a ter muita dificuldade na resposta mesmo, na abordagem pedagógica sobre esse tema, até mesmo de maneira informal. Com os alunos eu tinha dificuldade de esclarecer, dentro da escola, muitas vezes eu não tinha espaço também de fala. E aí eu começo a perceber algumas lacunas, né, como o próprio conhecimento que esses alunos tinham, sendo completamente baseado no senso comum, perguntas muito diretas, como usa isso, usa aquilo, trazendo alguns nomes, alguns discursos, né, que são muito presentes no senso comum, uma falta de abordagem científica no que eles traziam, e a escola ali sendo um espaço onde o tema era pouquíssimo explorado. Problemas nessa questão, que eu também observava, é o excesso dessa valorização estética na atualidade, a presença de um corpo atlético, um corpo musculoso, um corpo que se destaca, né, como sendo um objeto ali de identidade social, a influência que a mídia traz, e muito forte, no que é a formação desse corpo, no que é esse corpo como formação de identidade, e tudo isso atrelado a qualquer recurso, qualquer maneira de ter resultados mais rápidos. Dentro de tudo que envolve esse universo, ficava muito presente ali a fala sobre esteroides anabolizantes, né, que são os derivados da testosterona, são medicamentos com uso clínico, mas que tem sim o uso não clínico muito presente, principalmente quando se busca estética e desempenho. Essa fala, muitas vezes, né, desse valor dos esteroides anabolizantes sendo muito influenciado pelos pares, aquela conversa ali, você usa, você não usa, você quer, você não quer, minha prima usou. Então, essa conversa ela acontece muito e a gente percebe o aumento do uso dessas substâncias entre os jovens. Diante disso, é impossível não se preocupar, porque o uso de esteroides anabolizantes está atrelado, né? O uso principalmente indevido, desassistido, ele está atrelado ao aumento de riscos cardiovasculares, alterações hormonais, comprometimentos hepáticos e de outros órgãos, assim como impactos psicológicos, principalmente ali quando relacionados à dose, tempo de uso, esse uso sem um acompanhamento médico. Eu percebia cada vez mais, né, e nós sabemos disso, que a escola é um espaço de formação onde esses jovens passam boa parte do seu tempo e esse tema, que é de interesse, sendo muito pouco abordado, havendo ali a necessidade de educação em saúde, que muitas vezes pode abraçar outros temas, mas acaba deixando esse tão polêmico de fora. Ao passo que o YouTube está aí como fonte de informação, esses jovens acessam essa plataforma buscando informações sobre aquilo que eles querem saber. É uma plataforma com alta audiência entre jovens e com uma prevalência de conteúdos não científicos, também embasado em muita experiência, no senso comum, com muitas vezes objetivos por trás de cada vídeo postado. E aí surge a questão dessa pesquisa, né, a partir desse cenário. Como vídeos sobre esteroides anabolizantes androgênicos com maior audiência no YouTube podem contribuir para a discussão desse tema, esteroides anabolizantes, no ensino médio por meio da produção de um vídeo de animação. Então, era isso que a gente queria responder. O objetivo geral da nossa pesquisa foi investigar as contribuições de um vídeo de animação produzido a partir da análise de vídeos sobre esteroides anabolizantes no YouTube para o ensino de ciências. Estabelecemos aqui esse objetivo. Como objetivos específicos estão mapear os vídeos mais assistidos na plataforma, analisar esses vídeos selecionados, produzir um vídeo de animação, validar esse produto, que é o vídeo, e avaliar o potencial pedagógico do mesmo. Como justificativa, né, para esse nosso trabalho, estava um crescimento do uso dessas substâncias entre os jovens, a influência que a mídia exerce
tanto na questão desse corpo perfeito e do quanto essas substâncias estão atreladas à obtenção desses resultados, a falta de letramento científico sobre o tema e a necessidade de intervenção educacional para trazer essa clareza, essa criticidade, né, sobre esse tema. Como pressupostos, nós adotamos a mídia, influenciando decisões, a escola como lugar de promoção de criticidade e o produto educacional como ferramenta para auxiliar na abordagem desse tema. Aqui, um pouco, obviamente, né, do nosso referencial teórico, só para contemplar, que a gente utilizou quando falamos sobre esteroides anabolizantes e saúde, cultura digital e mídia, estudos de recepção e discurso midiático, ensino de ciências e temas controversos. Pode passar, meu querido. Apresentando aqui para vocês a nossa metodologia, né? Foi uma pesquisa qualitativa, interpretativa e empírica com caráter descritivo e explicativo, onde nós tivemos a seleção dos vídeos de YouTube, realizamos a análise fílmica com identificação de padrões discursivos, identificação de... ficou repetitivo, a produção de vídeos como produto educacional, de um vídeo como produto educacional, saiu. Obrigada. A validação desse material por especialistas, a aplicação com professores e estudantes e a análise qualitativa das percepções por meio da análise de livre interpretação. Agora eu vou apresentar as etapas da pesquisa, né? Ali eu dei a amplitude do nosso processo metodológico, vamos para essas etapas. Então, nós realizamos o mapeamento dos vídeos do YouTube com maior número de visualização. Tivemos alguns critérios de relevância e audiência, que foi o vídeo ter mais de 20 mil visualizações e não ter sido postado além de 3 anos antes da data de seleção. Após selecionarmos os vídeos, fizemos a análise fílmica, considerando conteúdo, estratégias de discurso, formas de apresentação. A partir desta análise, foi construído o produto educacional, fundamentado, né, nos resultados da análise fílmica. Após a construção desse conteúdo, fizemos a validação com especialistas das áreas, aplicação com professores e estudantes por meio de um grupo focal, e a partir do resultado dessa aplicação, fizemos a análise do potencial pedagógico para o ensino médio. Pode ir, por favor. Aqui para apresentar para vocês quais foram, né, os 7 vídeos que nós selecionamos. Primeiro, o melhor vídeo sobre anabolizante na internet. Segundo, as maiores jumentices de quem usa anabolizante. Terceiro, medicamentos que aumentam a sua testosterona. Quarto, anabolizantes, o que são, quais seus efeitos e perigos. O quinto, melhores esteroides para o ganho de massa muscular. Sexto, ciclo para iniciantes. Esse é o hormônio mais seguro. E o sétimo, 1 ano usando testosterona. O que mudou? Então, de maneira muito breve... Volta para mim um pouquinho. Só para pontuar, né, de maneira muito breve, porque o link dos vídeos foram enviados também. No primeiro vídeo, nós temos aqui um diálogo entre uma médica e um lutador. No segundo, nós temos um educador físico falando do que ele considera ser essas jumentices, trazendo ali um foco para as falhas de quem usa esteroides anabolizantes sem uma orientação, sem ter um material de acesso, como um curso, para entender melhor sobre essas substâncias. No terceiro, nós temos um médico que traz a fala de algumas questões alternativas antes do uso de esteroides anabolizantes, colocando isso como sendo um recurso final. No quarto, nós temos uma aula em slides, né, que apresenta essas substâncias. No quinto, a gente tem aqui quase um ranking de alguns esteroides utilizados no culturismo e considerados por quem apresenta o vídeo como sendo, em ordem ali decrescente, quais são os melhores e mais potentes.
No 6º, a gente tem a apresentação do que seria um ciclo hormonal. E no 7º, um relato pessoal, trazendo ganhos, tanto estéticos quanto psicológicos, sobre o uso pontual de esteroides anabolizantes. Pode passar, meu querido. Falando um pouquinho da análise fílmica, né, como é que ela se deu. Então, o que a gente percebeu após a realização dessa análise? A predominância de conteúdos voltados para desempenho físico, estética corporal, sempre trazendo muito claramente, né, os benefícios e até mesmo os malefícios, mas sempre no tocante a desempenho, estética, uma abordagem superficial ou reduzida dos efeitos colaterais, alguns vídeos trazendo, dentro da sua fala, a venda de um curso sobre esteroide anabolizante, então, se a posição é contrária ou favorável, mas existe alguma coisa sendo vendida por trás, ou profissionais, né, que colocam a fala sobre esteroide anabolizante, mas vendem o seu serviço de atendimento, vendem a sua consultoria, divulgam sempre marcas, seja na roupa, seja na logo, um canal particular, aqui eu falo até algum ponto, mas assine aqui para saber mais. Então, essas questões também presentes no vídeo. Presença de simplificações e lacunas conceituais. A construção de narrativa que naturalizam o uso de esteroides anabolizantes, reduzindo a percepção do risco envolvido nesse uso. Estratégias discursivas que favoreçam a aproximação com o público jovem e a credibilidade passada pela experiência pessoal ou pelo posicionamento de autoridade. Eu tenho um material, eu tenho atletas que usam, eu já usei. E a circulação de informações com baixa fundamentação científica. Pode seguir, meu querido. Bom, e a partir da análise fílmica, né, surge, então, nós passamos para a etapa de produção do nosso produto educacional, que é um vídeo, que foi desenvolvido a partir da análise desses vídeos mais assistidos no YouTube e do que essa análise fílmica trouxe para a gente, com uma abordagem crítica sobre o uso de esteroides anabolizantes, voltado para estudantes do ensino médio, professores e também para o público em geral, com o objetivo de promover o letramento científico midiático, estimulando a reflexão crítica sobre o uso de esteroides anabolizantes, com uma linguagem acessível, narrativa contextualizada, problematização de discursos presentes na mídia. A elaboração do vídeo se deu, como eu já disse, a partir da análise fílmica. Aqui é só uma etapa, talvez, para vocês visualizarem, com a incorporação dos principais achados, né? ênfase em estética e desempenho, minimização dos riscos, simplificação conceitual. Então, nós fizemos a elaboração de um roteiro com abordagem crítica, construímos a narrativa contextualizada ao cotidiano do público-alvo, que são os jovens, criamos personagens e situações que se aproximassem desse público jovem, com a organização do conteúdo em cenas sequenciais e uma produção orientada para fins didáticos. Pode seguir, meu querido. Bom, aqui acho que está o link. Não starta agora, por favor. Aqui está o link, né, do nosso produto, resultados rápidos, consequências lentas. A lição de Dudu sobre esteroides anabolizantes. Pode passar, por favor. Eu espero que passe. Não está com som? Como comprar anabolizantes. Esse é o Dudu. Ele acabou de terminar o seu relacionamento. Situação difícil, não é? Ao desabafar com seu amigo Rony sobre focar na academia para esquecer essa história, ele foi apresentado a uma ideia um tanto suspeita. Até tu ficar igual a esses caras vai demorar 10 anos. Tu é magrão. Só se tu usar bomba, né? Eles todos usam. Aí tu vai crescer rápido. E não é que essa história de bomba chamou a atenção de Dudu, mas acabou encontrando seu amigo Thor, lutador de jiu-jitsu, no caminho. Conversa vai, conversa vem, e já estava Dudu falando dos anabolizantes novamente. Não, cara, não se mete com isso não, isso é perigoso.
o mestre sempre fala que isso aí é proibido e pode fazer muito mal. Que nada, cara. Vai dizer que teu mestre não usa. O irmão do Rony tá maneirão, dando bem. Dá pra comprar na internet e tudo. Ah, esse Dudu. Thor não tirou aquela conversa da cabeça. E no treino de jiu-jitsu, contou ao seu mestre sobre a ideia das bombas. Thor, isso é muito perigoso. Nós já falamos várias vezes aqui sobre atletas que tiveram suas carreiras arruinadas usando anabolizante. E a saúde também. Essas coisas são proibidas por causarem riscos. O mestre também ficou preocupado e, ao chegar em casa, dividiu o caso com a esposa, uma médica renomada na cidade. Que perigo! Essas substâncias são medicamentos. Só um médico pode prescrever. São de uso controlado e proibidas para objetivos estéticos. Podem fazer muito mal para quem não tem a necessidade de usar e também não tem o acompanhamento necessário. Sabia que outro dia chegou um homem lá no posto com o braço todo infeccionado por uma injeção de anabolizante? Deu um trabalho danado para a equipe. E além disso, muitos são falsificados. Os dias se passaram. Enquanto todos se preocupavam com o Dudu, ele recebia os anabolizantes em sua casa. Fala aí, Rony. Cara, as paradas chegaram. Entregaram na boa. Agora é arrumar alguém pra me ajudar a aplicar. Por um tempo, o Dudu realmente viu efeito. Suas blusas de uniforme ficaram justas e ele passou a ser uma estrela na academia. Até o dia em que algo havia mudado. Seus amigos pararam de vê-lo na escola e os professores avisaram que Dudu estava de licença médica. Foram meses até o garoto aparecer novamente, magro, pálido e cabisbaixo. Eu estava até ficando maneiro, mas aí comecei a sentir uns enjoos, coração acelerando, umas paradas estranhas. Passei mal, fui pro hospital e fiz exames. Lá falaram que os anabolizantes fizeram mal pro fígado e pro rim, que eu podia ter até morrido. Pior que vi outros da academia, assim, tem que tomar cuidado. Aí eu saí dessa. Depois desse susto, Dudu passou a ser mais responsável com sua saúde e buscar orientações profissionais. Será que todas as informações estão mesmo disponíveis na internet? Será que tudo que está na internet é realmente confiável? Será que te contam realmente tudo o que você precisa saber sobre os esteroides anabolizantes? Ou será que, como muitos jovens que fazem o uso inconsequente dessas substâncias, você também só escuta as respostas que mais te interessam? Bom, esteroides anabolizantes são medicamentos. Procure sempre a orientação de profissionais capacitados. Muito bem, então esse é o nosso vídeo, né? O nosso produto educacional, feito com muito carinho e que, assim, está belíssimo. Agora vamos falar sobre a etapa de validação, que foi a etapa que seguiu a construção desse produto educacional. A validação foi realizada com especialistas de áreas correlatas à temática dos esteroides anabolizantes, com utilização de instrumento estruturado de avaliação e os critérios avaliados foram clareza, pertinência, adequação do conteúdo e o potencial didático do material. Pode ir, querido. Para vocês entenderem um pouquinho, né, como é que foi, quem participou dessa validação, foram 3 especialistas, um professor de Química da rede pública, presente no ensino médio, um professor de Educação Física atuante em academia de musculação e um professor universitário do curso de Educação Física, ou seja, um professor que forma os professores que vão estar na academia. Então, esses especialistas eles foram selecionados pela experiência com o tema esteroides anabolizantes e pela atuação direta com o público-alvo, que são os jovens, né? E aqui eu queria só, volta, meu querido, chamar a atenção que quando a gente pensa, né, nesse professor de Química, o professor de Educação Física, o professor universitário que atua na formação desse professor de Educação Física que vai estar lá na ponta, lidando com o público que quer ter essa mudança corporal, muitas vezes esse estudante, que nós colocamos aqui como esse jovem como público-alvo, ele é o mesmo que está hora na escola tendo uma aula de Química com a professora Amanda, e aí quando essa professora Amanda está na academia, esse mesmo jovem agora está na academia interagindo com o professor de lá. Então, acaba sendo o mesmo sujeito em ambientes diferentes, mas com o mesmo interesse. Pode seguir, querido, por favor. Como resultado da validação, né, foi utilizado o índice de validade de conteúdo,
e nós percebemos alta concordância entre os especialistas nos critérios avaliados, como sendo positivo, adequação científica e pedagógica do material produzido. Pode passar. Agora, após a validação com especialistas, seguimos para a etapa de aplicação do nosso vídeo, do nosso produto, que foi realizado com professores de Biologia, Educação Física e Química e estudantes do curso técnico em farmácia. Pode passar que eu vou complementar. Essa aplicação foi realizada na unidade do IFRJ, com esses participantes, professores e estudantes, onde foi realizado um grupo focal, com a exibição do vídeo de animação e uma discussão coletiva com os participantes. Os objetivos dessa aplicação, da maneira que nós escolhemos, foi analisar a recepção do produto e identificar o potencial pedagógico do mesmo. Pode seguir. Como resultados da aplicação, né, nós percebemos a compreensão adequada do conteúdo pelos participantes, reconhecendo a clareza das informações, uma linguagem acessível e a organização do conteúdo. Pode passar. Ali no grupo focal, né, a interação que a gente percebeu, nós tivemos uma excelente troca de experiência entre os participantes, diferentes interpretações puderam ser colocadas, construção coletiva de sentidos. Foi um momento assim muito rico, muito rico. Eu me senti, aí preciso dizer aqui, né? Foi muito prazeroso ter esse momento com os participantes, no próprio IFRJ, ali com a participação do Marvin. Então foi um momento realmente muito produtivo para a gente. O potencial pedagógico do nosso vídeo, ele foi reconhecido, foi identificado como capaz, né, de promover reflexão crítica sobre o uso de esteroides anabolizantes, estimular a discussão em sala de aula, relacionar o conteúdo científico ao cotidiano do jovem, a promoção do letramento científico midiático, desenvolvimento da criticidade, problematização de discursos presentes na mídia. Então, isso tudo foi percebido no nosso material. Pode passar. Sugestões de aprimoramento, a ampliação de conteúdos técnicos, de outros tipos de linguagem. Os participantes sugeriram, né, ajustes na legenda para que ela pudesse, ainda que o áudio não pudesse ser compreendido, de repente numa exibição mais à distância, que ela pudesse ser mais legível, a presença de libras para que a gente tivesse mais compreensão, fosse mais acessível, possibilidade de materiais complementares se desdobrando ou no material escrito ou em outros vídeos para diferentes plataformas, inclusive, e a exploração em diferentes contextos educacionais, né? Não apenas em sala de aula, mas podendo ser utilizada tanto na internet quanto por um professor de academia que atue com um público mais jovem. Então, essas sugestões também foram muito bem-vindas. Quanto à aplicabilidade aqui do nosso produto, a introdução de temas controversos em sala de aula, como o tema esteroide anabolizante, uma linguagem acessível, com narrativa contextualizada ao cotidiano, né, desse público, endereçado a estudantes do ensino médio, possibilidade de uso por professores como um material de suporte na abordagem desse tema, principalmente por se aproximar da linguagem desses jovens e ter por base um discurso midiático a qual esses jovens já têm acesso, flexibilidade de aplicação em diferentes contextos, não precisando se ater à sala de aula, ao ambiente escolar, articulação entre a ciência e o cotidiano. Pode passar. Gente, esse material ficou um arraso. Vou deixar a parte. Considerações finais, né, do nosso trabalho, da nossa tese. A articulação entre cultura digital e ensino de ciências, que para a gente é muito gratificante. A produção de um vídeo como estratégia pedagógica crítica sobre um tema que é tabu, que é pouco falado, que é de interesse.
essa influência dos discursos, né, do YouTube sobre os jovens, essa identificação, o produto como um mediador de debate e reflexão, trazendo toda uma discussão sobre o que envolve os esteroides anabolizantes, não trazendo um juízo de valor, não trazendo o que é certo, o que é errado, mas trazendo essa possibilidade realmente de debater e refletir. A promoção do letramento científico e midiático, né, principalmente no tocante ao que está por trás desses discursos construídos e apresentados midiaticamente. A superação de uma abordagem meramente proibitiva no ensino, como limitações, essa profundidade e avaliação de aprendizagem, e as possibilidades de ampliação e novos estudos. Pode passar, eu imagino que aqui nós chegamos ao final da apresentação. Foi uma caminhada difícil, improvável, mas possível, tanto que cá estou eu diante de vocês. Gente, ó, muito obrigada, foi um prazer. Marvin, tem 11 minutos aqui, nós acabamos a apresentação, e aí, eu nem sei se é praxe, tá? Mas aí já estou aqui fazendo, porque eu imagino que todo mundo tem que fazer a vida. Então, olha, muito obrigada para quem esteve presente, talvez não possa continuar. Muito obrigada, mas se continuarem vai ser ótimo. Eu quero agradecer demais, de verdade, a todos os presentes. Eu quero agradecer muito, muito mesmo, não é puxação de saco. O produto, minha opinião, está belíssimo, belíssimo em arte. O pessoal que produziu foi maravilhoso, de extremo bom gosto. E aí o Marvin que fez esse contato, já conhecia essas pessoas. Assim, a construção técnica está muito bonita e tem profissionais envolvidos. Professor Jorge Mercedé, muito obrigada, meu querido mestre. Você sempre muito carinhoso. Eu te adoro. A galera do CIEP, que deve estar dando aula e ligado no link, eu amo vocês. Minha diretora, Jupe, não é puxa-saco também, tá? Muito obrigada, porque é muito humana essa pessoa. Ela é uma pessoa muito humana. Então, assim, ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Muito obrigada. Porque tem aquela pessoa que pode massacrar, mas tem aquela pessoa que, dentro de um profissionalismo, consegue te entender. Então, assim, muito, muito obrigada aos meus colegas de CIEP, que são maravilhosos, a todos que estão aqui. E uma observação, gente. Eu sei que um diploma, aí eu vou ter que falar, porque eu tenho 9 minutos, mas eu não vou usar 9 minutos, não. Um diploma a gente não consegue sozinho. Deveria ser, mas não é. E eu não tive um dia. Ele não vai ouvir isso, mas todo mundo tem que saber. Eu não tive um dia por toda a minha vida de formação que eu tenha dormido sem um café passado, que eu tenha saído sem uma marmita feita, que eu tenha ficado nervosa para construir um conteúdo e não tenha ouvido. Não esquenta a cabeça com isso, que isso é besteira. E, às vezes, é uma diminuição de um nervosismo que é tão necessário. Então, eu estudei muito, eu amo esse tema, eu amei fazer essa pesquisa, mas eu tenho um suporte, que é meu marido, que é uma pessoa que não vê a menor importância em estudar. Ele não é desse meio, ele não entende o motivo disso aqui, mas eu não cheguei aqui sozinha, não consegui um único diploma sozinha. Então, eu gostaria muito que vocês soubessem que existem pessoas capazes de fazer uma imensa diferença na vida do outro. E que a gente seja uma pessoa que faz diferença na vida do outro, deixa o outro chegar onde talvez você não veja a menor importância daquele outro estar. Mas você só fala, vai lá que eu faço teu café, que eu ajeito tua comida, não tem problema a hora que você vai. E não esquenta a cabeça não, que se ninguém gostar do que você está falando, eles que não gostaram. Às vezes a gente só precisa falar isso. Tirando isso tudo, eu ainda tinha tempo. Muito obrigada a todos. Eu amo todos vocês. Obrigado, Amanda. Parabéns pela sua apresentação, por ter cumprido o tempo. E agora a gente vai passar a etapa de arguição.